Os autores de filmes, como Straub e Glauber e tantos outros, que preconizavam essa polarização com a indústria, em alguns casos, poderiam ter o projeto de mudar o mundo, mudar o espectador, mas para eles, curiosamente talvez, destruir a indústria não implicava em abrir mão da soberania. O que pretendiam apenas era exercê-la em seus próprios termos. O que é uma alternativa bem diversa das experiências de abrir mão voluntariamente dessa soberania. Na década de 1960, tanto a antropologia quanto os movimentos libertários prenunciaram a tendência à apropriação por não profissionais da técnica e da linguagem cinematográfica, prevendo que essa incorporação teria um efeito transformador e levaria ao surgimento de um novo cinema. Há um projeto chamado Navarros Filmam a Si Mesmos, no Arizona, em 1966, que teve como pressuposto entregar a câmera a outros. No início de 68, de novo 68, o Chris Marker mostrou aos operários da fábrica Rodia, em Besançon, um documentário que ele dirigira, chamado Até Breve, eu espero, feito a pedido dos próprios operários, sobre a greve que eles haviam decretado. No debate depois da exibição, o Marker foi acusado pelos operários de ser um romântico, e o filme foi violentamente rejeitado pelos operários considerarem que era incapaz de exprimir o que eles sentiam e aquilo de que precisavam, além de não tratar de questões que eles consideravam fundamentais. Em resposta, o Marker disse aos operários que os filmes que eles queriam, só eles mesmos poderiam fazer, dando origem aos chamados grupos Medvekin, que realizaram 12 filmes entre 68 e 73, dirigidos pelos próprios operários, com a colaboração de profissionais em funções técnicas. O projeto Navarros Filma a Si Mesmo e os grupos Medvekin são marcos da difusão dessa utopia de apropriação dos meios técnicos e da linguagem do cinema. Para fazer referência ao Brasil, e parecendo confirmar a nossa vocação para a paródia, esse debate chega em 1977 através de um filme de ficção chamado Ladrões de Cinema, escrito e dirigido pelo Fernando Coni Campos, em que moradores de uma favela do Rio roubam a câmera e o gravador de uma equipe de norte-americanos que está filmando um desfile de escola de samba. E, em vez de vender o equipamento, que seria, em princípio, o objetivo do roubo, os ladrões de cinema resolvem fazer um filme, contando a história de Tiradentes. Depois de descobrirem que é preciso ter negativo na câmera para poder filmar, eles mesmos assumem a direção, demonstrando na prática quanto pode ser irrelevante a participação do cineasta profissional, o suposto especialista no uso da linguagem cinematográfica. Já há algum tempo não é mais preciso roubar equipamento para fazer um filme, né? E comprovar que o diretor profissional não é indispensável, né? As iniciativas de apropriação se multiplicaram, desde a experiência pioneira do vídeo nas aldeias, iniciada em 1987. Alguns dos nomes dos projetos falam por si mesmos, né? Cinema de Quebrada é um projeto. Nós do Morro, mais conhecido, Nós do Cinema. Boca de Filme. Cinemaneiro. Arroz, Feijão, Cinema e Vídeo. Cabum. Filmagens Periféricas. E vai por aí afora. Central Única das Favelas, naturalmente. E deve haver muitos outros. A ponto de se dizer que não há grupo, comunidade ou ONG que se preze que não tenha um núcleo de vídeo.
São experiências diversificadas, por certo, que devem ter resultados muito heterogêneos, mas que parecem ser baseados em alguns pressupostos comuns. Um deles é o de que, além de obsoleto, o especialista deve ser sempre visto com uma certa desconfiança. O chamado registro de dentro seria mais verdadeiro que o de fora. Somente quem vive uma determinada realidade ou está imerso nela é que seria capaz de ter um novo olhar, um olhar de compreensão. Esse cinema feito de dentro teria provocado, de fato, alguma mudança? Essa que é a grande questão. Quer dizer, a transferência de soberania teria provocado alguma mudança? Algo de realmente notável se passou quando as pessoas passaram a filmar sua própria família, seu próprio trabalho, a sua própria casa, como preconizara o Pierre Clémenty em 1970, no debate que eu citei? A questão central estará na posição de quem olha? A simples transferência de soberania provoca, de fato, alguma mudança? Ou a soberania, ainda que em novas mãos, continua a ter um viés autoritário? Embora com variações significativas caso a caso, documentários feitos de dentro, na verdade, costumam limitar-se a mimetizar a linguagem de fora, adotando estruturas e convenções narrativas consagradas, seguindo padrões tradicionais, assimilando usos da câmera e recursos de edição tidos como corretos. Ao se apropriarem não apenas da técnica, mas também da linguagem de fora, acabam reduzindo, quando não anulando por completo, seu eventual potencial transformador. Produzem apenas uma imagem refletida com a semelhança e a diferença das que podem ser vistas em um espelho. A soberania do documentarista, esse poder, esse exercício do poder, exercido para alcançar objetivos precisos, pode ter a pretensão de salvar da extinção, recorrendo a reencenações, de educar ou informar, de observar, de interrogar, etc., etc. Cada um desses paradigmas da tradição documental vem enfrentando impasses que sinalizam seu esgotamento. Menos subordinado aos ditames do espetáculo do que o filme de ficção, ao documentário, porém, ainda estaria aberto um amplo campo de possibilidades para transformar a si mesmo, redefinindo a sua própria forma. Passando a exercer uma soberania esclarecida, se é que isso é possível, o documentarista poderá abrir mão do controle absoluto sobre o que ocorre diante da câmera. Ao fazer isso, poderá observar o decurso do tempo, acolher o imprevisto e interagir com seus personagens. Poderá tentar decifrar os enigmas do mundo. Essas talvez sejam as únicas práticas transformadoras ao alcance do documentário. Para concluir, eu queria apenas me referir a um documentário em que algumas dessas questões levantadas aqui podem ser encontradas. Um documentário que, por coincidência, está chegando ao mercado em DVD essa semana. Não foi programado por mim isso.